alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 5 de História do segundo ano. Vamos lá? Crescemos com o tempo é o tema da nossa aula de hoje. Quais são os objetivos dessa nossa aula, então? Identificar e organizar temporalmente o quê? Fatos da nossa vida cotidiana, certo? Usando o quê? Noções relacionadas ao tempo, antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Reconhecer as fases de desenvolvimento do quê? Dos seres vivos, né? E principalmente, então, de nós, seres humanos. Todo mundo já foi bebê um dia? Será? O que vocês acham? Será que a prof aqui já foi bebê um dia? Será que seu pai, a sua mãe, a sua avó e o seu vô já foram bebê um dia? O que você acha? Então, a prof deixa, tá, de sugestão para depois que a gente estar encerrando essa nossa aula, vocês assistirem esse videozinho do Mundo Bita, que é muito legal, né? Que fala aqui no título, ó, A Gente Cresce. Então, assistam uma, duas, quantas vezes foram necessárias e se divirtam, ok? Então, vejam só. Parou para pensar, então? Se o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, quem tem bisavô, bisavó, já foram bebês um dia? O que vocês acham? Sim, né? Eles já foram bebês um dia, como também essas pessoas aqui, né? Ó, pessoas importantes da nossa história já foram bebês um dia, né? Aqui nós temos então Albert Einstein, Galileu Galilei, né? Entre outros famosos, então, né? Símbolos importantes da nossa história que também já foram bebês um dia. Eles aqui também já foram bebês um dia, né? Aqui nós temos, ó, o Pelé, né? Os índios, essa senhora ali, esse rapaz. Então, todo mundo que já foi bebê um dia. Então, conforme nós podemos observar, né, nas imagens que o vídeo vocês vão dar um pause aqui na nossa aula, ou assim que ela terminar vocês vão assistir, todos nós o quê? Já fomos bebês, né? Inclusive quem? Seus pais, seus tios, seus avós, seus tataravós, certo? Então imagina, né? Se você é o irmão mais velho e tem um bebezinho em casa, você vê, né, os cuidados e como que é. Então imagina que eles, né, os seus pais, seus avós, seus tios, também já tiveram e já passaram por essa fase. Mas lá, né, em outro tempo, talvez a condição de vida era bem diferente. Até a prof vai deixar para vocês perguntarem aí na sua casa como que era antigamente, né? Como é que era na época da sua avó, quando ela era bebê, quando era criança, como era na época dos seus pais, ok? Eu vou contar um pouquinho como era quando eu era bebê, né? Que foi a história que a minha mãe contou para mim. Ela dizia que naquela época, que quando a prof era bebê, não existia fralda descartável. Já pensou? Na verdade, não é que não existia. Existia, até existia, mas era muito caro e não tinha como comprar, né? Então, o que acontecia? A gente usava fralda de pano. Então, imagina, quando fazia xixi, fazia cocô, tinha que lavar essa fralda para depois usar de novo. Daí, a minha mãe conta também que quando eles iam sair para algum lugar, iam fazer um passeio, daí sim
tinha a fralda descartável. Então ela era usada assim bem de vez em quando, bem raramente, né? Não é que nem hoje em dia a gente, né, quando tem um bebê, quando tem uma criança em casa, quem tem aí sabe, né? Que vai lá no mercado, vai lá na farmácia, compra a fralda, o bebê usa, sujou, joga fora, pega outra, né? Então é o que? Uma praticidade, uma comodidade. Naqueles tempos, então, não tinha nada disso. E na época que a minha mãe era bebê, né, que a minha avó cuidava, muito menos, daí era só fralda de pano. E imagine só, a minha mãe nasceu, aí depois que a minha mãe nasceu e ela fez 1 aninho, já nasceu o meu tio. Daí quando a minha mãe tinha 2 aninhos, o meu tio tinha 1 e nasceu meu terceiro tio. Então imagina só, eram todos pequenininhos, né? Naquela época, certo? Quando a minha mãe já tinha os 3 aninhos, com certeza ela já saiu das fraldas, né? Mas então tinha todo esse cuidado, tinha, né, todo esse trabalho, justamente por isso que a maioria das mulheres, então, elas tinham o quê? Elas ficavam em casa, elas não trabalhavam fora, né, porque tinha todo esse trabalho com o bebê, com casa, com tudo. Outra coisa, né, tem várias outras coisas que nós podemos comparar que não existia antigamente, que hoje existe, né, para facilitar a nossa vida, mas a gente vai ver nas nossas próximas aulas, ok? Alguns itens, né, do passado e que agora o que? Existem versões melhoradas no presente, né, ou que nem existiam no passado e hoje em dia existe. Então agora vejamos aqui, nós temos o quê? As fases da nossa vida, certo? E o que nós o quê? Crescemos. Então vamos lá? Crescemos. Isso mesmo. Então a gente, né, nasce, é bebê, cresce mais um pouquinho, ainda continua, né, sendo bebê, ó, tá de fralda, vai crescendo, tem o processo, então, da nossa infância. Depois, aqui tem o processo, ó, da pré-adolescência, daí vem a adolescência, a nossa fase adulta e, por fim, então, nós temos o quê? A fase da velhice, né? Que é a fase dos idosos. E o que acontece nessa fase dos idosos? Então, muitos deles precisam do quê? De atenção, cuidados iguais a de um bebê, né? Eles se tornam o quê? Dependentes dos filhos, né? Então, imagine você aí na sua casa, ó. Você, né? Seu pai e sua mãe, quando você nasceu, eles tiveram todo aquele cuidado com você, né? De quando era bebê, noites em claro, trocar a fralda, cuidar. Você cresceu, certo? E os seus pais estão ficando cada vez mais velhos. Vai chegar uma fase que eles vão estar o quê? Idosos. E daí os papéis se invertem. Então você vai estar adulto, seus pais vão estar idosos e vão precisar do quê? Da atenção, dos cuidados que você, quando era bebê, recebeu. Então aqui, o que nós temos? A infância. E quando que eu sei que é a infância, professora? Então, a infância é a fase que vai desde o nascimento, então aqui, né, desde que nasceu, até os 11 anos de idade. Ela é um período do quê? De muita aprendizagem e o quê? E novidades, né? Porque lembram quando vocês eram bebezinhos? Alguém lembra de alguma fase, de alguma parte de quando era bebê? Então, primeiro, né? Já nasce, já tem que o quê? Aprender o quê? A mamar, né? Para comer, para poder se alimentar. Aí depois, então, da amamentação, aprende a comer, aprende a falar, aprende a engatinhar. Que mais? Aprende a andar. Depois, né? Quando fica maiorzinho, aprende a sair das fraldas. Aprende
né? A falar ali, você já sabe para pedir as coisas, aprende a ler, a escrever, né? Então é uma fase do quê? De muita aprendizagem, muito desenvolvimento e também do quê? De descobrir o mundo à nossa volta, né? E as relações entre as pessoas, porque pensa comigo, quando você era bebê, você não falava nada. Depois aprendeu a falar e a falar o quê? Muitas coisas. Tudo que está ao nosso derredor, né? A gente aprendeu. Veja quanta coisa, quanta evolução, né? Nessa fase da nossa vida. Depois, então, vem o quê? A adolescência. E ela costuma ir de quando? Dos 12 anos aos 20 anos de idade, né? Então essa é a fase, né, que tem adolescência, que até ali dos 12 anos eles costumam chamar, né, a pré-adolescência, né? Mas então a adolescência vai dos 12 aos 20. E nessa fase o que ocorre? Ocorrem transformações, principalmente no nosso corpo, né? Tanto no corpo das meninas quanto no corpo dos meninos. É a fase que ele se transforma, que a gente cresce e acaba ocorrendo então algumas modificações. Mas não se preocupe, que são modificações boas. Ninguém vai virar um jacaré ou um bicho diferente, não, né? São transformações do nosso próprio corpo. Depois, então, né, nós temos o quê? Temos a nossa fase adulta, né? Temos a fase adulta ali, que vai então, depois, né, da adolescência, então nós temos o maior período da nossa vida, é o quê? É a nossa fase adulta, que é quando o quê? Quando as pessoas já, né, terminaram os estudos ou continuam estudando, porque a gente nunca sabe de tudo, sempre, né, temos que estudar cada vez mais. É onde as pessoas vão trabalhar, né, vão em busca de uma profissão no mercado de trabalho, é onde as pessoas casam, normalmente, né, casam, vão construir sua família, ter filhos, então, na nossa fase adulta. E, por fim, temos o quê? A velhice, também chamada do quê? De terceira idade, ou a melhor idade, né? Que é o quê? Que é um pouco antes que os cabelos, o quê? Começam a esbranquecer, né? Ficam com os cabelinhos branquinhos. A pele apresenta mais o quê? Mais enrugada. Você aí de casa já ficou um tempão no banho? Sabe que não pode ficar muito tempo não, né? Mas às vezes no frio, né? Ou às vezes acontece da mãe, do pai deixar ficar um pouquinho mais, você tá na casa da avó, do avô, né? Vocês já viram? Ou até mesmo quando é verão e a gente vai para uma piscina, vai em algum lugar com água, que a gente fica muito tempo na água, que os dedos das mãos e dos pés ficam, né? Ficam enxuringadinho. Daí a prof sempre brinca em casa quando acontece isso com meu filho, ele fala, tá com a mão igual do vô, igual, né, da avó, ó, velhinha, enxuringadinha, com ruguinhas. Então, essa é outra das características do quê? De uma pessoa idosa, né, da nossa fase de velhice. Como dizem também que cada ruga que a pessoa tem, né, que a pessoa idosa tem, são o quê? Histórias da vida, né? São histórias da vida dessa pessoa. E em muitos casos, principalmente a idade avançada, o que acontece? Alguns problemas de saúde surgem, né? Como a prof havia comentado, que alguns precisam do quê? Da ajuda dos filhos. Essa é a fase em que a pessoa apresenta o quê? Mais experiência de vida, podendo o quê? Ensinar muitas coisas interessantes, né? Como é gostoso a gente poder
ficar com os nossos avós ou bisavós, para quem ainda tem, e escutar as conversas deles, né? As conversas que eles viviam, que aconteceram antigamente, nem que se repita essa história 10 milhões de vezes, né? Porque sempre tem uma coisinha a mais, sempre tem aquele mesmo encanto, não é verdade? Eu particularmente amo de paixão ouvir essas histórias, confesso para vocês, agora até já faz um tempinho, mas eu gosto muito de ir até em lar de idosos, onde os idosos moram, e ficar sentado com eles, né, horas, ouvindo aquelas histórias, porque eles têm muita vivência, muita experiência para nos contar, né? Mas agora, infelizmente, devido à pandemia, essas visitações também são mais restritas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E o que nós podemos notar, né? Que nós, então, crescemos. Todo mundo cresceu. Seu avô cresceu, sua avó cresceu, sua mãe, todo mundo um dia o quê? Já foi bebê e passou e está passando, né? Pela mesma fase em que você tá, ok? Para a sua atividade, o que você vai precisar então? O seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima!